Para você que vai tentar o Enem, a coesão textual é de suma importância. E se você quiser aprender, fica nesta aula que você vai ter um show de elementos coesivos e de técnicas de coesão para melhorar a sua competência 4. Vem comigo. A coesão textual significa a ligação entre as partes do texto. Interessante porque esta ligação ela pode ser feita de diversas maneiras, galera. Pode ser uma ligação por meio de palavras que façam retomadas, por meio de palavras que criem uma conexão entre elas. As expressões de coesão textual são inúmeras e você vai aprendê-las a partir de agora. Lembrando que vale 200 pontos da prova de redação do Enem e eu sei que você não quer perder esta oportunidade de aumentar a sua nota. Por isso, Fábrica de Redação vai ensinar você agora. Vamos lá. Vamos iniciar pelo tipo de coesão, né? Vamos pela coesão chamada de referencial. A coesão referencial é incrível. Significa você retomar aquilo que você já disse em partes do texto. É tão tal que na coesão referencial nós temos exatamente dois tipos de palavra. A de valor de expressões, a de valor anafórico e a de valor catafórico. Anafórico é aquela que faz uma retomada. Por exemplo, eu precisei falar com Ana. Ela, me ajudará. Então eu fiz uma retomada. Diferentemente o catafórico, que eu ainda vou mencionar. Por exemplo, ela vai me ajudar. Ponto. Eu consegui falar com Ana. Ana veio depois. Então, temos essas duas diferenças importantes. Mas eu quero que você saiba que a coesão referencial se faz por meio de muitas palavras, gente. Muitas palavras mesmo. A gente pode fazer coesão referencial usando estes termos aqui, ó. Expressões sinônimas. Vou elencando uma por uma para vocês. Nós temos pronome, os pronomes ajudam, a elipse, o numeral, né, o artigo definido, os advérbios, os verbos vicários. Mas quando se fala de uma redação, lembre-se que você vai utilizar com muito mais precisão os pronomes, ok? Os numerais, para poder fazer referências como, por exemplo, o primeiro, o segundo. Então, vamos aprender como a gente pode entender a coesão por meio de exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo. A resignação normalmente se enquadra no grupo de sentimentos próprios de pessoas fracas. No entanto, nem toda a submissão deve ser mal interpretada. Observe que a palavra submissão está fazendo exatamente a retomada da palavra resignação. Ou seja, a gente criou uma coesão por meio de sinônimos. Observe que houve essa ideia de sinônimos para que nós possamos entender que o texto pode progredir por meio também de sinônimos. Em uma redação, por exemplo, você coloca a palavra nação canarinho, povo de Santa Cruz. Isso é um formato de coesão. Não tenha dúvida. Também ajuda na competência 4. Exemplo B. Os verdadeiros mestres prezam a excelência no ensino e assistem os alunos da melhor maneira possível. Pode perceber que aqui vai existir, exatamente neste ponto X que eu colocar, vai existir a mesma referência que é os verdadeiros. Os verdadeiros assistem, concordam? Os verdadeiros assistem. Pois bem, se você fala os verdadeiros assistem, o que está acontecendo? Você criou uma elipse. Então, o nome dessa coesão aqui é elipse. A gente antes menciona o termo e depois a gente oculta. Essa forma de construção, ela é muito normal, muito interessante. Eu quero que você se lembre dela, tá bem?
por meio de elipse. Vamos para outro exemplo. Relacionados ao tabaco, dói imaginar que o Brasil tenha gastado 0,5% do produto interno PIB em 2011 para tratar doenças, cerca de 20 bilhões de reais. Eu não sei se você percebeu, mas relacionados ao tabaco, relacionadas ao tabaco, pode perceber que a palavra relacionadas, ela está construindo uma coesão junto com a palavra doenças. Isso também é um fator de coesão e eu quero que você se lembre, tá? Porque quando você constrói coesão, automaticamente você está fazendo o texto progredir. Eu não precisei dizer 2 vezes a palavra doenças. Doenças relacionadas ao tabaco e depois para tratar essas doenças. Não, eu simplesmente usei palavras, né, que estão ali sendo relacionadas. O interessante é que a palavra relacionadas, ela é um adjetivo, né, gente? Então a gente fez a coesão por meio de um adjetivo, tá bem? Show! Vamos agora para a letra D. Um guarda de trânsito multou um carro estacionado em lugar irregular na rua em que deixou meu carro. Tenho sorte por conhecer o policial. Aqui vai ser muito interessante, porque nós temos o ou seja, o artigo, ajudando a gente a entender que é alguém conhecido. Porque um guarda, a palavra guarda, até então estava com a ideia de indefinição. Foi um guarda. Mas, quando foi dito o policial, então deu a entender que é alguém conhecido. Este O trouxe informação de maneira coesiva, referencial sobre o que, inclusive, já foi dito. Então, a coesão, ela tem essa característica, gente, de construir relações, fazer com que o texto construa relações entre si. E eu quero que você tenha essa visão ampla, mais ampla do que é coesão, tá? Vamos continuar. Ou o sistema muda de bom grado, ou as quebradeiras e as multidões tomando as ruas, vão obrigá-lo a mudar. Este ló, que é um pronome oblíquo, está fazendo uma retomada o sistema. Então, a gente tem mais um tipo de coesão referencial. Os pronomes oblíquos, os pronomes do caso reto, também outro, ele, nós, vós, eles, principalmente numa redação ele e ela, a gente pode utilizar como forma de coesão, tá bem? Vamos continuar. Aqui nós temos mais um exemplo e vamos analisá-lo. João, Pedro e Amanda passaram, mas só o primeiro se classificou para o concurso elaborado pelo CESP. O segundo e a terceira desistiram da carreira e decidiram tentar o concurso elaborado pela ESAF. Aqui, notoriamente, nós estamos fazendo a coesão por meio do numeral. Por quê? Eu tenho 3 elementos, João, Pedro e Amanda. E os numerais, que a gente chama de numerais ordinais, estão construindo essa teia de relação entre, né, os que foram mencionados. Ou seja, João foi mencionado, Pedro também foi mencionado. O segundo, na realidade, não foi Pedro, perdão, né? Foi Amanda. O segundo e a terceira desistiram da carreira. E só o primeiro, agora sim, o primeiro está fazendo uma referência a João, o segundo a Pedro e terceira a Ana. A coesão pode ser feita por meio de numerais ordinais especificamente, concordam? Então, é interessante você fazer uso, saber este conhecimento, conhecer, porque assim
você vai ser um aluno, um candidato muito mais forte na redação e na produção do seu texto. Vamos para o próximo exemplo. É preciso acabar com a corrupção de uma vez por todas. Mas como fazê-lo? Engraçado que este law, ele não está retomando um termo só. Concorda? Este law, ele está retomando toda uma ideia. Mas o interessante aqui, gente, sabe o que é? O interessante aqui é que é preciso acabar com a corrupção de uma vez por todas, mas como fazê-lo? Quando você usa o verbo ser e o verbo fazer, a gente chama isso de verbos vicários. Observe que, pelo intuito de não ter que dizer é preciso acabar com a corrupção de uma vez por todas, mas como acabar, para não dizer mas como acabar, a gente utilizou o verbo fazer, ou seja, fazê-lo. Isso significa que utilizamos uma técnica chamada de uso de verbo vicário. Show de bola? E para finalizarmos, mais um exemplo. Os exemplos que estamos apresentando aqui são de coesão referencial, essa que faz uma retomada, que busca partes do texto para construir suas ideias. Eu estou explicando a você o conteúdo em si, mas a gente vai ter mais vídeos voltados para como colocar isso dentro de um texto. É assim que quero morrer, na minha cama, num sono profundo, né? Olha que legal. E a gente tem aqui, ó, é assim que quero morrer. E esse assim está sendo explicado. Você percebeu? Ó, este assim está sendo explicado. É assim que quero morrer, na minha cama, no meu sono profundo. O que vem colocado após, a gente já fez uma menção com o assim. Observe que o assim vem antes, então ele é um elemento catafórico. Ele vem primeiro e depois a gente vai apresentar as ideias. A coesão referencial, ela é de suma importância. Ela foi o foco desse nosso vídeo agora, ok? E em um próximo vídeo você vai aprender a coesão sequencial. Obrigado por terem ficado até aqui. Um beijo e até a próxima aula.